CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Bom dia aos nossos amigos que nos ouvem à distância. Então, sob as bênçãos de Deus, iniciaremos o nosso estudo. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Querido Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, Senhor, para mais uma manhã de estudos em torno do Teu Evangelho. Nos ajude, nos inspire, nos envolva, e que seja em Teu nome, Jesus, que seja em nome de Deus, que seja em nome da direção espiritual da nossa casa de amor. Em nome do amor, do nosso amor, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos estes estudos. Que assim seja. Já entrou no Instagram? Entrou agora, né? Olha, todas as vezes que nós estivermos fazendo preces, vocês param aonde vocês estiverem e depois vocês se movimentem. A prece é um momento de respeito que a gente tem, que a gente faz uma ligação com os nossos guias, com Jesus e com Deus. Então a gente precisa parar, diminuir um pouco a ansiedade e depois continuar. Ouvir primeiro a prece. Nós estamos estudando a universalidade da doutrina espírita, né? O capítulo 2. Tem como título Autoridade da doutrina espírita, controle universal dos... Nós estamos na introdução do Evangelho, Sr. Milton. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Paramos aqui no parágrafo. Qual foi o parágrafo que parou? Os princípios acima. É o Evangelho, tá, Tiago? Sim. Nós estamos na introdução. Então, na introdução, item 2, na introdução número 2. Olha, eu vou começar aqui do princípio, porque nós estamos perdidos. A autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que a tivesse concebido. Ora, aqui na Terra, ninguém poderia ter a justificada pretensão de possuir só para ele a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram o Espiritismo se tivessem manifestado a um único homem, nada asseguraria a origem da doutrina, porquanto seria preciso acreditar que ele havia recebido os ensinamentos desses espíritos, sem outra garantia que a sua palavra. Admitindo-se da sua parte uma perfeita sinceridade, ele poderia, no máximo, convencer as pessoas do seu círculo de amizade e conquistar adeptos, mas jamais alcançaria reunir todo mundo. O que foi que a gente leu aqui? Que a doutrina espírita não é a concepção de um homem. Ela vem do ensinamento dos espíritos. Por favor, dá uma fechadinha naquela porta ali, pede aquelas pessoas para fazer silêncio. Mas antes pede para fazer silêncio.
Então foram os espíritos que se manifestaram por várias partes do mundo, através de vários médiuns. É isso que ele está dizendo. Não veio apenas de uma pessoa. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro da terra, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, enganar a si mesmo, mas não pode ser assim quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa, isso é uma garantia para cada um e para todos. Os espíritos se manifestavam e se manifestam em todos os lugares. Lá onde vocês moram, não tem sempre alguém que conversa com os espíritos? Quem de vocês aí escuta o espírito falar? Alguém escuta? Na família de vocês, alguém vê espírito? Alguém escuta espírito? Hein? Vocês estão dormindo? Acorda. Tem. Na vizinhança tem alguém? Sempre tem. Sempre tem. Em qualquer lugar, seja no lugar pobre, seja no lugar rico, eles se manifestam. E como é que foi trazida a doutrina espírita? Através dessas manifestações. Olha, o espírito lá no outro país, através do médium tal, disse que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Uma outra pessoa morando em outro país, um outro médium, diz assim: os espíritos disseram que Deus é a causa primeira, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Espíritos superiores se manifestaram em várias partes do mundo dizendo a mesma coisa por vários médiuns. É por isso que tem um caráter universal a doutrina espírita. Isso passa pelo crivo da lógica, da razão. Quando eu falo ali tem, acolá tem, nem todos os espíritos são espíritos superiores. Nem todos os espíritos são espíritos bons. Nem todos. Mas os elevados trouxeram toda essa filosofia por vários médiuns. Questões importantes sobre a vida aqui na Terra. Ah, então Allan Kardec só evocou esses espíritos? Não, ele também evocou espírito endurecido, espírito imperfeito. Vários, ali no livro Céu e Inferno, tem. Por isso que ele traçou uma meta, ele traçou uma filosofia, ele juntou essas ideias, isso é concatenar, juntar essas ideias numa obra. Como, por exemplo, o Céu e o Inferno. Ele separou. Ah, o espírito se suicidou. Como é que fica o suicida lá no mundo espiritual? O espírito vai e diz do sofrimento dele. Ah, tem um espírito mau aqui assombrando uma casa. Agrediu agride as pessoas que chegam lá, dá bufetada. Chama esse espírito aqui. Por que você está fazendo isso? Como é que você está aí? Ele vai dizer. Ah, teve uma criança que sofreu muito a vida inteira, foi para o hospital, morreu no sofrimento. Poxa, o que você fez para sofrer tanto? Por que nessa vida você sofreu tanto? Um espírito bondoso, vamos chamá-lo ele aqui. Aí o espírito vai dizer, eu sou feliz. Você é feliz por quê? O que é a felicidade aí? Como é essa felicidade? O Kardec foi perguntando. Evocou bons espíritos e maus espíritos. Quando ali onde a gente mora, todo lugar tem médium, sempre tem alguém que escuta e ouve espírito, a pergunta é, que espírito que ele está ouvindo, que espírito que ele está vendo, que espírito que está em torno dele? E, por causa de todas essas conversas com os espíritos, o Kardec concluiu que
a gente precisa se moralizar para ter relação somente com os bons espíritos. Aqui a gente mora perto aqui do litoral, tem uma prostituição imensa ali na praia. Tem espírito lá com aquelas pessoas? Tem ou não tem? Claro que tem espírito em tudo quanto é lugar. Que tipo de espírito que está lá? É espírito elevado? Não é. É espírito que participa daquilo que aqueles encarnados estão fazendo. Vocês vão no boteco ali, no César Maia. Tem espírito ali no boteco? Claro que tem. Tem espírito lá que morreu de beber cachaça, morreu de cirrose e continua bebendo com os encarnados que estão ali. Então, espírito tem em tudo quanto é lugar, em todos os lugares tem espíritos. E o Allan Kardec foi evocando esses espíritos, foi recebendo mensagem desses espíritos e foi juntando essas mensagens e separando nos livros. Aqui a gente vai estudar a Revista Espírita depois desse estudo. Aqui tem várias mensagens de vários médiuns de diversos lugares. O que tem aqui, tem aqui. Nem tudo que tem na Revista Espírita tem no livro, porque tem muita mensagem. Ele foi passando pelo crivo da razão, da lógica, e fez assim a doutrina espírita. Vocês estão me entendendo? Então, o que o espírito fala aqui no Brasil, ele fala na Alemanha, ele fala na Suíça, ele fala nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, na China, no Japão. O espírito superior vai falar a mesma coisa. Esse que é o caráter, não veio através de um homem, veio através de vários médiuns, vários espíritos. É isso que eu estou lendo aqui. Eu estou lendo um pouquinho rápido, porque as meninas aqui, a Eloá, a outra moça, deu aula aqui, e eu não sei onde elas pararam, então a gente está recomeçando, não tem problema. E a gente aprende mais. Aí ele continua. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro da terra. Então essa doutrina foi levada para todos os lugares, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir a palavra. Um homem pode ser enganado, enganar a si mesmo, mas não pode ser assim quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer multidões. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, mesmo queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de ser inesgotável, porque ela não está sobre a terra. Surge de todos os lugares, e cada um de nós pode beber nessa fonte. Na falta de homens para difundi-la, sempre haverá os espíritos que alcançam todo o mundo, e aos quais pessoas alguma pode atingir. Então, tem espírito em tudo quanto é lugar. Quem são os espíritos? Me respondam. Quem são os espíritos? Alma do outro mundo? Então vamos lá. Por isso que vocês têm que estudar o livro dos espíritos. Não adianta eu ficar falando de espírito, 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 e vocês não sabem o que é o espírito. Os espíritos são as almas dos homens que morreram. Você é espírito, você, eu, todos nós somos espíritos imortais. Somos espíritos. Quando estamos no corpo, a gente chama de alma, mas é a mesma coisa. É para diferenciar quando eu estou no corpo e fora do corpo. Se eu morrer aqui agora, morri aqui do coração, morri.
o meu corpo vai para o cemitério e o espírito vai continuar vivo. Então quem serei eu? Você, continuar sendo Newton, com o meu pensamento, com o meu sentimento, e meu corpo vai para o cemitério. Então, vamos chamar de espírito. Aí eu vou dar uma comunicação. O espírito do Newton está se comunicando. O espírito Newton José está dando uma comunicação. Só eu, só não tenho corpo. Então, espírito é a alma do homem que morreu. Tem parente de vocês que já morreram? Tá. Tudo é espírito. Espírito sem corpo. Vocês são espírito no corpo. Amanhã, quando vocês morrerem também, a vida física desaparecer, vocês serão espíritos. Aí vocês vão vir aqui e vai dizer como é que está lá. A senhora levantou o dedo. Quem morreu da sua família, mais recente? Minha mãe, meu genro. Sua mãe, seu genro morreram. Aí você quer saber, a senhora quer saber como é que está sua mãe. Aí a sua mãe, a gente evoca a sua mãe, se ela puder vir, ela vem aqui e ela vai dizer: minha filha, eu estou assim, 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 assim. Por isso, por isso, por isso e por isso. Ele vai dizer. O teu genro morreu? Não, morreu o corpo, ele está vivo. A tua mãe morreu? Não, morreu o corpo, ela está viva. Hã? Ela é espírito, não é espírito dela. Ela é espírito e ela está viva. Então foram esses espíritos que disseram: a vida aqui é assim. Está entendendo agora? Então quem são os espíritos? Quem são os espíritos, Josefina? Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Exatamente isso. A moça aí para entrar. Tudo bom? Me ajuda aí, me diz seu nome aí. Girlane. Quem são os espíritos, Gislane? Muito bem. Muito bem. Gislane estudiosa. Então, eles trouxeram a doutrina dos espíritos. Portanto, a realidade são os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns que aparecem de todos os lados. Se houvesse apenas um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Esse mesmo intérprete, de qualquer classe a que pertencesse, teria sido objeto de prevenções por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o teriam aceitado, enquanto que os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, com todos os povos, com todas as seitas e todos os grupos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe da sociedade, pois cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse chamar todos os homens para a fraternidade. E ele não fosse colocado em um terreno neutro, teria mantido as desavenças em lugar de apaziguá-las. Então os espíritos não têm nacionalidade. Ah, eu sou francês, eu sou brasileiro, eu sou português, eu sou espanhol, sou americano. Não. É universal. Universal. E essas ideias são ideias que são superiores. Eles pregam o amor ao próximo. Prega que fora da caridade não há salvação. Diz que o que a gente tem aqui fica na terra. Ninguém leva a riqueza ou a pobreza. O que importa é o que a gente faz da nossa vida, da nossa riqueza ou da nossa pobreza. E eles disseram isso em todos os lugares do mundo. Às vezes vem gente aqui, muitas pessoas vêm aqui, dizendo que está acontecendo coisas estranhas na casa dela. A porta abre,
A porta bate, a luz acende sozinha. O que é, Adilane? Nada não, pode ficar aí. A porta bate, a luz apaga, acende e sozinha. O que está acontecendo? Tem um fenômeno. Aí a gente diz para a pessoa, são os espíritos se manifestando. Eles pegam a energia de alguém na tua casa e provocam o fenômeno. Você tem que estudar para conhecer. Porque estudando a doutrina espírita, ele vai explicar sobre tudo isso. Por que isso acontece? Então eles estão querendo chamar a tua atenção. Está na hora de você estudar, compreender melhor. Então você tem mediunidade? Vamos trabalhar. Vamos servir com a mediunidade que a gente possui. Alguma pergunta? Pergunta, Gislane. Você rabiscou o braço, Gislane? Eu fui perguntar a uma pessoa que se tinha rabiscado, eu falei, isso aqui é arte. Me deu uma e me falou duro comigo. Eu falei, que eu não vi direito. Então vamos lá. Esta universalidade, por que universalidade? Porque falou em tudo quanto é lugar. Não é uma coisa só, de um homem só e um espírito só. Esta universalidade do ensino dos espíritos fez a força do espiritismo, e nela também está a causa da sua rápida propagação. Enquanto a voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos antes de chegar aos ouvidos de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes, como aos mais sábios, a fim de que ninguém seja excluído. É uma vantagem da qual nenhuma das doutrinas que apareceram até hoje tem usufruído. E os espíritos falam até nas igrejas, que são contra o espiritismo. Algumas são contra. Já está diminuindo essa repulsa. Mas tem umas que são contra. Mas eles falam na igreja. Fala ou não fala? Fala. Lá é o Espírito Santo. Aqui é o demônio. Lá é o Espírito Santo. E o bom espírito que fala lá, quando ele é bom, ele vai falar coisa boa, vai orientar para o bem. Então, todo mundo sabe do espiritismo, a humanidade inteira sabe. Muitos, por ignorância, têm medo. Por ignorância, fala que é coisa do demônio, fala mal da doutrina espírita. E vocês estão vendo que não tem nada de mal. Tem espírito bom, tem espírito mal. É só a gente escolher com quem a gente vai andar. Aí você vai tramar um assalto. Que espírito que vai inspirar você a tramar um assalto? Espírito mau, espírito assaltante. Você então vai tramar uma ação no bem, fazer a caridade. Que espírito que vai te ajudar? É assim, sempre tem espírito perto da gente. Na nossa casa sempre tem. Os filhos de vocês estavam com vocês, na casa de vocês. Vocês que nasceram, que estão no corpo, estavam próximos à mãe de vocês e o pai de vocês. Eles não viam vocês, mas vocês estavam lá. E vocês nasceram. Tá fácil? Portanto, se o espiritismo é uma verdade, ele não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Essa, porém, não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. Nela, o espiritismo encontra uma garantia poderosa contra as divisões que poderiam surgir, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições seguramente são um obstáculo, mas trazem em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe entre seus conhecimentos, estão longe de possuir toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos comuns não sabem mais que os homens, podem até saber menos que certos homens, que há entre eles, assim como entre os homens,
os presunçosos, os falsos sábios, que creem saber o que na realidade não sabem, os sistemáticos, que tomam suas ideias como sendo uma verdade, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, aqueles completamente desmaterializados e que são os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Porém, sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos de se utilizarem de nomes que não são os seus para fazerem aceitar suas ideias fantasiosas, quiméricas. Daí resulta que para tudo aquilo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que essas revelações devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, e que seria uma imprudência aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. O que foi que eu li aqui? Quem resumiu o que eu li aqui vai ganhar o celular. Aqui, pode vir buscar. Prestaram atenção no que eu li? Também não. Voaram com o pensamento, né? Eu li muito aqui, li um trecho grande. Mas o que ele disse aqui? Que os espíritos estão longe de serem todos bons, superiores, em conhecer tudo. Não é porque morreu que sabe tudo. Então, atrás da Gislane, como é que é seu nome? Rosângela. Rosângela, vou te fazer uma pergunta. Rosângela, me dá a fórmula da bomba atômica. Você sabe? Você não sabe. Aí a Rosângela morre. Aí eu chego para o defunto, para o espírito, e digo assim: espírito da Rosângela, me dá a fórmula da bomba atômica. Ele vai dizer: não sei. Ele não sabe. Só os espíritos que trabalharam lá, que são cientistas, fizeram parte daquela equipe, poderão dizer coisas a respeito. O espírito não sabe tudo. Eu vou me consultar ali na mamãe Maria das Candongas. Vou lá jogar lá um baralho, lá uma carta. Já foram em algum lugar desse aí vocês? Já foram? A gente não tem cara que foi lá. Foi lá, não foi pedir lá não? Pedir marido, pedir... né? Então, aí vem o espírito lá. O espírito, ele vai saber responder tudo? Não. Mas se é um espírito que está deixando a médium ou o médium ganhar dinheiro com essas perguntas tolas, ele também não tem obrigação nenhuma de responder as coisas verdadeiras. E não é um espírito bom que está ali. O doutor Bezerra de Menezes vai para um lugar desses? Não vai. Então não é porque morreu que vai saber tudo. Morreu o índio lá na Amazônia, lá da selva. Eu vou evocar o espírito do índio e vou fazer umas perguntas científicas para ele. Ele não vai saber, mas ele vai saber falar sobre chá, sobre remédio da mata. O pajé vai saber responder. Então, as questões, os espíritos não sabem tudo. As questões morais, elas são as mesmas para todo mundo. A lei de amor, por exemplo, você fazer ao outro o que você gostaria que fizesse para você, e todos os princípios morais que decorrem dessa máxima. Todos os espíritos têm que falar a mesma coisa. Agora, coisas científicas, assuntos diferentes das morais, é a opinião do espírito, e a gente tem que analisar com calma, para ver se ele está certo ou não. Um espírito pode chegar e dizer para você: olha, a Terra não é redonda, os homens estão enganados, a Terra é quadrada. Acreditem, a Terra é quadrada. Vocês vão acreditar? Porque o Espírito falou que a Terra é quadrada? Não, todo mundo já sabe que a Terra é redonda. Vocês querem ver um Espírito enganador?
Teve lá, acho que foi em 1978, 79, que o cometa Halley passou pela Terra. E um pastor disse que o mundo ia acabar e que todo mundo tinha que aproveitar o cometa e embarcar na cauda do cometa para sair do planeta Terra, porque iriam para um mundo melhor. Mas para isso tinham que morrer. Aí ele fez lá um veneno, um chá de veneno, morreram várias centenas de pessoas, se suicidaram. Agora, como que a pessoa entra numa furada dessa? Entenderam? Espírito não sabe tudo, tem espírito enganador, tem espírito mau, tem espírito bom, tem espírito superior. É isso que a gente tem que saber discernir. Discernir é diferenciar. Sem a menor dúvida, o primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos é o da razão, passar pelo crivo da razão. Toda teoria que se apresente em contradição evidente com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, ainda que seja assinalada por um nome respeitável. Ah, o espírito do altivo, o altivo está dizendo que a Terra é quadrada. Eu tenho que passar pela razão. Poxa, tem várias fotografias, tem telescópios, a Terra não é quadrada. Ah, mas foi o altivo que falou. Espera aí, que altivo é esse então que está falando? Eu tenho que analisar. Tudo que vem do mundo espiritual, eu preciso analisar. Esse controle, porém, em muitos casos é incompleto por causa da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos a considerar como único juiz da verdade o seu próprio julgamento. Em semelhantes casos, o que fazem os homens que não têm uma confiança absoluta em si mesmos? Eles aceitam a opinião do maior número de pessoas. A opinião da maioria é o seu guia. Assim também deve ser no que diz respeito ao ensino dos espíritos, porquanto eles mesmos nos fornecem os meios. Para ser uma verdade, o espírito fala aqui, fala lá, fala acolá, a mesma coisa. Se houver contradição, tem alguma coisa errada. A concordância dos ensinamentos dos espíritos é, portanto, o melhor controle, mas ainda é preciso que ela seja feita dentro de certas condições. A menos segura de todas é quando o médium interroga ele mesmo vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É claro que se estiver sob o domínio de uma obsessão ou em relação com um espírito enganador, este espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Também não há uma garantia absoluta na concordância que se pode obter pelos médios de um mesmo centro, pois todos podem estar sofrendo uma mesma influência. O que ele está dizendo? Como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu vou perguntar a outros médios de outros centros, porque o centro pode estar obsediado. Eu mesmo vou perguntar para aquele médio, para aquele outro. Eu posso estar sob a influência de um mau espírito. Então eu tenho que passar pelo crivo aquela mensagem de outros médios, se ela não for racional, de outros lugares. Foi assim que foi feita a doutrina espírita. Eu estou dizendo isso para vocês todos, para vocês entenderem que a doutrina espírita foi feita assim. Você pega então o livro dos Espíritos, pergunta número 1, que é Deus? Responderam os Espíritos, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso foi dito em vários lugares diferentes, por médios diferentes. E Allan Kardec analisou, poxa, isso aqui é racional, isso aqui é lógico. Aí colocou como a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Estão me entendendo? Ele só está explicando como veio a doutrina espírita. Não foi um único homem, não foi uma única pessoa. Está entendendo, Josefa? É a universalidade entre eles, né? Eles falam às vezes a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Mas isso. É isso aí. Está cansativo? Não? Vamos mais um pouquinho aqui.
para ver se eu termino essa introdução. Isso aqui foi dito semana passada. Como estava, eu estou andando um pouquinho aqui mais rápido, mais ligeiro. A única garantia séria do ensinamento dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em diversos lugares. Então, a mesma revelação sendo feita por vários médiuns, por vários espíritos, através de vários médiuns, em vários lugares, é a melhor maneira da gente não ser enganado. Entende-se perfeitamente que aqui não se trata de comunicações referentes a interesses secundários, mas de que dizem respeito aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que quando um princípio novo deve ser divulgado, ele é ensinado espontaneamente, em diferentes pontos, ao mesmo tempo, e de uma maneira idêntica. Caso não seja pela forma, pelo menos o será pelo conteúdo. Portanto, se agradar a um espírito formular um sistema excêntrico, fora de centro, baseado unicamente em suas ideias e fora da verdade, pode-se ficar certo de que esse sistema permanecerá circunscrito, quer dizer, aquele setor, e cairá diante da unanimidade das instruções dadas de todas as partes, conforme os inúmeros exemplos têm demonstrado. É esta unanimidade que fez cair todas as teorias parciais que apareceram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na época de Allan Kardec, então, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo, um falso nome, que ele não quis misturar ele, o homem, o professor conhecido em toda a França e fora da França, conhecido porque era autor de vários livros, era tradutor de vários livros, então falava alemão, espanhol, holandês, italiano, era um poliglota. Olha Allan Kardec como era inteligente. Ele estava analisando essas questões, essas mensagens, e escrevendo. Ele tinha um contemporâneo dele, uma pessoa, que escreveu também sobre os Espíritos. E essa pessoa escreveu sobre Jesus. O nome dele é Rusteng. Ele disse que Jesus, Rusteng, olha só, um médium, um espírito, não sei qual era o espírito que estava com ele, disse que Jesus não tinha um corpo físico. Jesus era um agênere. Agênere é sem gênero, ele não tinha corpo. Jesus não tinha corpo de carne e osso. Ora, muitos aceitaram essa teoria, mas Kardec e os outros espíritos não dizem isso. Diz que Jesus teve um corpo físico. Aí você passa pelo crivo da razão. Um disse que Jesus não tinha corpo físico. Os outros todos disseram que Jesus, claro que Jesus teve um corpo físico. Senão ele enganou a todo mundo, ele não sofreu. Ele não sofreu. Disse que ele vinha como espírito e ele se materializava. O seu perispírito se materializava, por isso que ele aparecia aqui, aparecia ali, e vai dando vários argumentos para isso. Mas essa é a opinião de Rusteng, não é a opinião dos espíritos. Entendeu o que é passar pelo crivo da razão e da lógica? Um disse uma coisa, os outros disseram tudo o contrário. Eu vou ficar com quem? Com a maioria. Ainda vou ter que raciocinar. Ora, isso não é lógico. Como é que Jesus não teve corpo? Então ele enganou a todo mundo. Porque se eu vim aqui como espírito, é mole para mim. Eu não vou sofrer nada. Entenderam? Vamos lá.
Esta é a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque ele está de acordo com as nossas ideias que nós o consideramos como verdadeiro. Não nos colocamos em absoluto como juiz supremo da verdade e nem dizemos a pessoa alguma: acreditem em tal coisa, pois estamos lhe dizendo. A nossa opinião, aos nossos próprios olhos, é simplesmente uma opinião pessoal, que pode ser falsa ou verdadeira, porque nós não somos mais infalíveis que ninguém. Não é porque um princípio nos é ensinado que devemos considerá-lo como verdadeiro, mas porque ele recebeu a aprovação unânime. Olha o que Allan Kardec está dizendo, não é porque eu estou dizendo, é a opinião de várias pessoas. Analisem vocês também o que os Espíritos estão dizendo. Analisem, pensem. Tinha algumas, quando a gente está estudando lá o Livro dos Médiuns, por exemplo, tem um item que fala do fenômeno dos transportes. O que é o transporte? O espírito pegar a minha caixinha aqui, ela aparecer em outro lugar. Isso é possível. O Chico estava lá em Uberaba, lá em Minas Gerais, lá tem praia. Minas tem praia? Tem ou não tem? Você que é de Minas, tem praia na tua terra? Não tem nada. Tem um monte de montanha lá, de morro lá. Minas não tem praia. Minas não tem praia. Nunca foi, né? Para ver, né? Pois é. E o Chico lá psicografando, e vinha a concha de praia, da areia da praia, molhada ainda de água salgada. Do nada aparecia na mesa dele. É o fenômeno do transporte. Tá? O fenômeno do transporte. O Kardec tinha uma ideia, para ele, a ideia dele, ele coloca ali, que o espírito pegava a concha com a mão e trazia. É o mais lógico para a gente raciocinar, né? Ele foi lá na praia, pegou a conchinha e trouxe. Mas não é assim que acontece. O espírito falou, não é assim não. Eu pego o fluido do médium, envolvo com o meu fluido, o objeto desaparece aos olhos de vocês e eu trago para cá. E tudo isso eu faço com um pensamento. Olha só. Não era a ideia do Kardec. E ele falou assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então não foi da cabeça dele, não foi da cabeça de ninguém. E foi uma revelação. E que foi dita em outros lugares, a mesma coisa. O fato é que o objeto é transportado. Acontece sumir alguma coisa de dentro de casa, você tem certeza que deixou aqui. E desaparece? Pode, não estou dizendo que acontece sempre isso. Pode um espírito tirar daqui e levar para outro lugar? Pode, ele pode fazer isso. Se tiver um médium ali com energia, ele faz. Já aconteceu isso comigo. Eu botei a identidade na distância. Eu sabia que estava ali, que eu tinha botado ali. Fui precisar dela, fui pegar a cadeira. Procurei. E não achei. Aqui, pronto. No dia seguinte eu vejo no mesmo lugar. Pois é. É isso aí. O espírito pode ter tirado? Pode. Até para brincar com você? Pode. Eu tenho um amigo que ele trabalha com carro, vende carro, é médium, tem muito fluido. E os espíritos que escondem a chave do carro dele. E tem chave que ele nunca mais achou. Então ele faz cópia de tudo. Todo carro que ele compra para vender, ele faz cópia e guarda num lugar e amarra um monte de chave com ele, porque some, né? Uma vez ele foi cavar um buraco no quintal, achou um monte de chave enterrada lá no fundo do quintal. Eu pensei assim, será que eu estou Não. E ele sabe que são os espíritos que fazem isso com ele. Pois é. O Kardec pensava que ele foi ali, pegou tua carteira com a mão, guardou e escondeu. Não foi assim. Ele pegou o fluido e... Você não some da sua visão. Pode ser. Aí o que? Você fica procurando do nada, mas aí eles cobrem para você.
Na nossa posição, recebendo comunicações de quase 1000 centros espíritas, olha só o que Kardec está dizendo, recebendo comunicações de quase 1000 centros espíritas, sérios, disseminados pelos diversos pontos do globo, temos condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. Então Kardec recebeu cartas, comunicações de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo. E vendo a concordância das ideias. Essas cartas, essas comunicações estão aqui, ó, na Revista Espírita. Ó, a Revista Espírita de 1958, ele lançou em janeiro de 1858. São 12 volumes. Vai até dezembro de 1869. Ele morre em 69. A de janeiro, a de fevereiro, a de março ele escreve. A de abril também Kardec escreve. Os meses subsequentes, maio, junho e julho até o final do ano, foi o amigo dele que escreveu. Então, aqui estão essas cartas todas. Perto de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo. E a concordância das ideias. Assim foi feita a doutrina espírita. Não é obra de um espírito, não é obra de um homem. Essa observação é que nos guia até hoje, e igualmente nos guiará nos novos campos do Espiritismo. Será chamado a explorar. Foi assim que, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lugares, tanto da França quanto do estrangeiro, nós reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há tendência a entrar em uma nova estrada e que é chegado o momento de dar um passo adiante. Essas revelações, às vezes feitas com meios termos, frequentemente passaram despercebidas por muitos daqueles que as têm obtido. Muitos outros acreditaram ser os únicos a obtê-las. Tomadas, olha só, muitos pensavam, só eu que tenho essa informação. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Somente a coincidência lhes dá a seriedade. Depois, quando chegar o momento de levá-las à luz da publicidade, cada um então se lembrará de haver recebido instruções com o mesmo conteúdo. É esse movimento geral que nós observamos, que estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar a oportunidade que existe para nós de fazermos ou não uma coisa. Por exemplo, uma ideia que tinha que ser materializada. Quem é o pai da aviação? Quem é o pai da aviação? Santos Dumont. Santos Dumont, o brasileiro, o pai da aviação, que lançou o primeiro avião mais pesado que o ar, o 14 bis. Vocês não ouviram falar no 14 bis? Santos Dumont desenvolveu o 14 bis. Levantou voo e voou. Então, Santos Dumont, o pai da aviação. Ele começou com os balões, balão número 1, número 2, e foi lá para Paris. Estava em Paris estudando, ele deu a volta lá com o balão número 8. Ele pulou o número 8, balão número 9, deu uma volta na Torre Eiffel, enfim. Para os brasileiros, Santos Dumont é o pai da aviação. Para os americanos, são os irmãos Wright. Para eles, foram os irmãos Wright. Então você vê, os irmãos Wright nos Estados Unidos estavam estudando para desenvolver um projeto que um objeto pudesse voar. Santos Dumont estava fazendo a mesma coisa. E outros pesquisadores a mesma coisa. Não eram só os dois irmãos e o Santos Dumont. Vários estavam pesquisando. Então era uma mesma ideia, precisava ter um avanço à humanidade. O que a gente faria hoje sem um avião? A partir daí o homem manda sonda à Lua, manda foguete, faz tudo. Viagem, encurtou
os povos, os continentes. Você pega um avião aqui, daqui a pouco você está lá na Europa, daqui a pouco você está lá na África, na Ásia, onde você quiser ir. Você vai de avião. Em questão de horas, você chega em determinado lugar. De navio, você levava dias, às vezes meses. E olha Santos Dumont, o que ele fez. Era uma ideia, surgiu aqui, surgiu ali, surgiu até lá. Aí os homens pegaram e materializaram a ideia. Os espíritos lançam a ideia aqui, ali, em vários lugares, a mesma ideia, para que o homem possa divulgar. Estão entendendo? Então vamos terminando, já era para a gente terminar mais um pouquinho. Esse controle, essas revelações, esse controle universal é uma garantia para a unidade vindoura do Espiritismo. E ele anulará todas as teorias contraditórias. É assim que no futuro se encontrará o critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns é que em toda parte cada um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles contêm. Se todos os lados os Espíritos viessem contradizê-los, depois de algum tempo esses livros teriam sofrido o mesmo destino de todas as concepções fantásticas. Nem o apoio da imprensa poderia salvá-los do naufrágio, enquanto que mesmo privados deste apoio, eles abriram os seus caminhos e avançaram rapidamente, porquanto tiveram o amparo dos Espíritos, dos quais a boa vontade muito compensou o mal querer dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias que, emanando dos espíritos ou dos homens, não puderem suportar a prova desse controle, cujo poder nenhuma pessoa pode contestar. Então esse controle universal, essa ideia que passa pelo crivo da razão de todos, isso é que dá o caráter de autoridade da doutrina espírita. Quem foi que disse isso? Foram os espíritos. E ele tem uma autoridade para dizer isso. Deixa eu ver aqui, não vai dar para a gente ver tudo mesmo. Faltou pouca coisa. Vamos parar aqui, ó. Vamos supor que agrade certos espíritos de estar sobre um título qualquer. Semana que vem a gente continua daqui, tá? Vamos supor. Vocês entenderam o estudo? Qual foi o objetivo desse estudo hoje? Mostrar para vocês que a doutrina espírita não foi um espírito que escreveu, através de um médium. Foram vários espíritos. Kardec colocou perto de 1000 centros espalhados pelo mundo que falaram a mesma coisa. E tudo isso foi passado pelo crivo da razão. Kardec juntou e fez as obras. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é a continuidade do Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho. Tudo bem até aí? Semana que vem eu vou terminar isso aqui, é pouquinho. Depois vamos falar das notícias históricas. Alguma pergunta? No question? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos aqui presentes, ao meu irmão altivo, ao nosso irmão Allan Kardec, agradecer a Leon Denis, que deu continuidade à doutrina, às nossas queridas irmãs, a você, Lurdinha, pelo apoio, pelo seu amor. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos ajude a encontrar na doutrina espírita a força necessária para mantermos equilibrados, firmes e com uma fé inabalável. Que seja então em nome desses espíritos guias, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão altivo, das nossas irmãs queridas, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus e de Jesus Cristo, é que encerramos os estudos desta manhã em torno do Evangelho. Que assim seja.